momento. Senhor, nós queremos te agradecer por mais um devocional, Senhor. Queremos te agradecer por esse dia de vida, pelo alimento colocado à nossa mesa, porque tu tem guardado a nossa casa, a nossa família, pela nossa saúde, pelos filhos, pelos cônjuges, Senhor. Nós queremos te agradecer por tudo que tu tem feito e por tudo que tu ainda irá fazer, Senhor. Estamos reunidos nesse momento como igreja e nós cremos que tu estás ouvindo a nossa oração. Perdoa os nossos pecados, limpa-nos das nossas iniquidades, purifica, Senhor, a nossa mente, a nossa alma. Prepara-nos, ó Deus, segundo a palavra do apóstolo Paulo em Efésios, tu és aquele que prepara uma igreja, Senhor, sem rugas, sem mancha e sem mácula para si mesmo. E nós estamos aqui, Senhor, com os corações disponíveis, ó Pai. Nós te recebemos, nós abrimos a porta do nosso coração para ti. Vem fazer a tua obra dentro de nós, no nosso interior. Nós autorizamos, Senhor, o Espírito Santo na nossa vida para nos moldar e nos transformar, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar a cada lar, a cada família nesse momento, a cada vida que ora comigo, seja nessa live, seja ao vivo, seja depois, seja no YouTube, seja no carro, seja deitado, seja pela manhã. Eu quero abençoar essa pessoa agora que ora comigo, essa pessoa como eu que tem limitações, que tem fragilidades, essa pessoa como eu que peca, que erra, mas que também se arrepende, que depende, ó Pai, do sangue de Cristo na vida dela, assim como eu também dependo. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti agora sobre a Tua palavra nos ensina que se clamarmos a Ti, Tu vai nos responder e Tu vai anunciar a nós coisas grandes e firmes, desconhecidas, ó Pai, do nosso coração, da nossa vida, da nossa alma. Pai, revela a nós a Tua vontade, revela a nós o Teu querer, abençoa a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, ó Pai, abençoa as nossas finanças, Senhor, abençoa, Senhor, a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual, dá-nos entendimento daquilo que nós estamos passando, vivendo, enfrentando. Nós pertencemos a Ti e aquilo que pertence a Ti o maligno não pode tocar. Nós passamos o sangue de Cristo nos umbrais dos portais da nossa casa, da nossa vida. Por isso, Senhor, reina hoje, ó Pai. Reina, Senhor, em nossos corações, reina em nossa casa, reina em nossa família. Senhor, para aqueles que estão ansiosos, precisando de milagres, Senhor, que Tu possa realizar um milagre em nossa vida nessa noite, em nome de Jesus, porque nós cremos, Senhor, que Tu és o Deus dos milagres, que Tu és um Deus que abre porta onde não tem porta, Senhor. Senhor, nós somos limitados. Quantos de nós nesse tempo, Senhor, estamos desfalecidos, estamos com a vida precária, Senhor. Entra agora, Senhor, nas nossas precariedades, ó Pai. Quantos de nós estamos com a vida espiritual precária, sem condições de Te buscar, sem condições de Te adorar, Senhor. Mas nós acreditamos, ó Deus, que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Ti, o Teu Espírito, Senhor, vai fazer manutenções, o Teu Espírito, Senhor, vai interceder por nós, o Teu Espírito, ó Senhor, vai nos ajudar, Pai, em nome de Jesus, que a Tua luz possa brilhar agora nesse coração que está desprovido de fé, que crê em Ti, ó Pai, mas está sem forças, não tem mais ânimo, está, ó Pai, completamente, Senhor, esse coração está completamente à deriva, Senhor. Em nome de Jesus, que essa noite Tu possa revelar a Ti a nossa vontade, o nosso querer, ó Pai, e que Tu possa nos ver nessa noite, possa nos encontrar, ó Deus, nos encontrar, ó Pai, independente da circunstância, do momento, nos encontre agora, nos alcance, ó Pai, porque nós cremos em Ti, porque o nosso coração está inclinado a Te amar, o nosso coração, Pai, é um coração ensinável. Olha para nós nessa noite, olha para a nossa casa, olha para a nossa família, olha para a nossa alma fragilizada,
utilizada, Senhor. Olha, Senhor, para a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus nessa noite, e conclua, ó Pai, a tua obra, a tua vontade, o teu querer, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e nós te bendizemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu coloquei um tema para essa meditação nessa noite, né? E a gente vai falar de uma característica divina nessa noite. Por quê? Porque quando a gente fala de um homem e de uma mulher segundo o coração de Deus, a gente tem que pensar nesse aspecto não de forma passiva, a gente tem que pensar nisso de forma ativa. A gente não pode ter a ideia que o mundo tem de que se Deus quiser fazer alguma coisa por você no que diz respeito ao seu caráter, Ele vai fazer. A gente não pode ter uma passividade de que quando estamos vivendo em caminhos errados, a gente gerar uma expectativa de que Deus literalmente vai arrancar raízes pecaminosas de nós. Qual é o convite de Deus? O convite de Deus é o convite ao arrependimento. Se tem uma coisa que Deus faz com muita perfeição, é Ele convidar o homem ao arrependimento. Olha só o que diz Hebreus capítulo 6, versículo 4 até o 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, 1. E provaram do dom celestial, 2. E se fizeram participantes do Espírito Santo, 3. E provaram da boa palavra de Deus, 4. E as virtudes do século futuro, 5. Revelação, a saber. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Vitupério é ofensa, desonra. O que o escritor aos Hebreus está falando resumidamente? Esse não é o foco da nossa ministração hoje. Mas ele chega aqui no momento, sejam outra vez renovados para o arrependimento. O que Hebreus está dizendo? Não dá para uma pessoa que foi chamada para o arrependimento, que foi convencida do arrependimento, abandonar tudo aquilo que é de Deus. Ele já foi iluminado, ele já provou do dom celestial, já fez parte do Espírito Santo. Não dá para essa pessoa que participou disso tudo ser convidada para o arrependimento novamente. Por quê? Essa pessoa, se for convidada para o arrependimento novamente, é o mesmo que crucificar a Cristo novamente, é ofender a Jesus. O convite para o arrependimento é único. Você precisa ter essa consciência. Quando Deus começa a obra de restauração em você, a primeira coisa que Ele faz através do Espírito é te convencer da justiça, do juízo e do erro. E quando você perde essa percepção do erro, se você perdeu essa percepção, se torna difícil a obra de Deus em sua vida. Então, eu quero falar hoje a respeito disso. Por quê? As pessoas querem ser segundo o coração de Deus, mas de forma muito passiva. E eu já vou te explicar o que eu quero falar nessa noite. Olha o que diz Salmo 101, versículo 6. Vai anotando aí, eu vou correr um pouco hoje por causa do tempo. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo, e que o que anda em reto caminho, esse me servirá. Essa tradução é Almeida, Revista e Atualizada. Salmo 101, versículo 6. Olha o que diz, o Senhor dizendo, os meus olhos estão à procura dos fiéis da terra. E por que eu estou falando isso? Porque quando Deus ele vai escolher Davi, na verdade, 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, ele vai dizer assim, ó, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Significa o quê? Que Deus estava procurando uma pessoa segundo o coração dele. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 vai dizer assim, ó, porque dentre os filhos de Jessé já tenho provido um rei. Provido significa, no hebraico, uma das raízes é ver. Significa que Deus estava à procura com os olhos. Ainda em Atos capítulo 13, versículo 22,
O apóstolo Paulo, em seu relato, ele vai dizer assim: encontrei Davi, o filho de Jessé, e esse fará tudo que eu quiser. Encontrar significa descobrir depois de uma pesquisa. Ezequiel capítulo 22, versículo 30 vai dizer assim: busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro. Busquei significa procurei. O que eu quero dizer para você nessa noite? Deus está procurando gente. Deus está à procura de pessoas. Que tipo de pessoa é essa pessoa que Deus procura? Pessoas ensináveis, pessoas que receberam ao chamado para o arrependimento. Deus está buscando você. E o que atrai Deus é esse coração ensinável, é esse coração arrependido. No Salmo 151, Davi, ele vai dizer algo e ele está num momento difícil. Ele pecou, ele matou, ele mentiu e ele adulterou. No versículo 16 do Salmo 51, ele diz assim: pois não deseja sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezas. O que eu quero trazer para você nessa noite? A gente não pode ficar esperando de forma passível por mudanças que dizem respeito ao nosso caráter. Nós precisamos dar o primeiro passo. Nós não podemos ficar orando o tempo todo para Deus para que literalmente venhamos deixar de ser mentirosos. Venhamos deixar de nos prostituir. Você precisa entender que essa ação de mudança de caráter tem que ser uma ação ativa. Deus quer que você se mova. Talvez você não tenha forças para alguma coisa, mas à medida que você dá passos em direção à santidade, Deus literalmente, ele vai te ajudando a se desvencilhar das coisas da carne. Deixa eu te explicar uma coisa sobre essa condição de que está relacionado ao nosso caráter. A vida é baseada em conexões. Preste atenção nessa palavra. A vida, ela é feita de conexões, de maneira que quanto mais você se conecta a uma determinada coisa, mais influência essa coisa tem sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua fala, sobre o teu comportamento. E aí, quando eu trago essa palavra, é que você tenha entendimento. Quanto mais você tiver conexão à palavra, à verdade, mais essa palavra vai te influenciar. Quanto mais você se conectar em oração, mais essa oração terá influência sobre a tua vida. Quanto mais você se conecta aos irmãos, à igreja, não no sentido do prédio, mas no sentido do corpo místico, mais esse corpo vai te nutrir. Quanto mais você se conectar aos seus filhos, melhor pai você será. Quanto mais você se conectar à tua esposa, melhor esposo você será. Quanto mais você se conectar à sua família, uma melhor pessoa de família você será. Às vezes, nós queremos determinadas mudanças dentro de nós, mas nós não nos conectamos aquilo que é o desejo da mudança. Não dá para você receber uma mudança do céu sem você primeiro se conectar ao céu, sem você primeiro se conectar às coisas que vêm do alto. Paulo vai nos ensinar a respeito disso. Pensai nas coisas de cima. Esses dias, e eu concluo, eu coloquei um curto vídeo meu na rede social a respeito de que Deus não muda ninguém. Deus não transforma ninguém do ponto de vista ativo. Primeiro você precisa se achegar a Deus. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vocês. E aí, algumas pessoas começaram a dizer, né, me tratar, me xingaram, falaram que eu não sabia o que estava falando. Presta atenção numa coisa e eu concluo. Você precisa entender, as mudanças que você quer em Deus, você literalmente precisa começar essas mudanças em você. A partir daí, o Espírito Santo vai te dar combustível. Por quê? Se Deus
ele de forma ativa mudasse as pessoas, Deus mudaria todo mundo. Olha o que diz Ezequiel 33:11. Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Prazer na morte do ímpio Deus não tem. Prazer significa desejo. Deus não tem desejo que você morra. Deus não tem o desejo que você peque. E aí você precisa entender que a palavra-chave é o quê? Conversão. Conversão. Mudança. Você precisa mudar a direção da tua vida para que Deus te olhe. Deus está procurando pessoas fiéis. Deus está procurando pessoas santas. Deus está procurando pessoas que se desviam do mal. E eu desejo que Deus te encontre. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por esse devocional. Que os teus filhos e as tuas filhas possam ser nutridas por essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amanhã estaremos aqui mais uma vez, às 9h55 da noite. Você que pode, curte a live, compartilha também, para que o Facebook continue entregando ela para aqueles que nos seguem. Daqui a pouquinho, tá no YouTube, o áudio vai estar disponível no nosso grupo da igreja e eu espero você amanhã aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida e tenha uma boa noite.